Você que tem dificuldade na matéria de biologia, ou em alguma disciplina dentro dela, ou simplesmente não gosta da matéria, isso vai acabar. Porque depois da vinheta a gente vai ter uma aula de introdução à biologia. Fechou? Se liga! Antes de começar esse vídeo, já queria convidar você aí a deixar o joinha no início do vídeo, se inscrever no meu canal, certo? Ajudar meu trabalho. Quanto mais vocês divulgarem pra mim, vai ser melhor postar mais vídeos pra vocês. Fechou? Vamos lá! Fala pessoal, tudo certinho? Olha só, eu sou o professor Caio Medeiros, sou professor de biologia. Hoje a gente vai ter uma aula de introdução a essa coisa linda e perfeita que é a biologia. Fechou? Olha só, pra gente começar, o que significa a palavra biologia, galera? A palavra bio significa vida e a palavra logia significa estudo. Portanto, o estudo da vida. Esse é o estudo da biologia. Dentro da biologia, nós vamos estudar tudo que está ligado ao ser vivo, o habitat, a reprodução, a morfologia, certo? Os nomes certos, a gente vai falar sobre isso. Tudo que está envolvendo o ser vivo, como ele vive, o modo em que ele vive, onde ele vive, tudo que estuda o ser vivo, a biologia vai estudar. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo bem simples, básico. A diferença entre um sapo, um anfíbio, certo? E uma cobra, um réptil, certo? Qual a diferença entre esses dois bichos? Onde eles vivem? Como é a reprodução deles? Qual a morfologia? Certo? A evolução deles. O início, a origem de cada animal, um ancestral desses animais. Certo? Onde eles vivem? Como eles vivem? O que eles fazem? Isso é chamado de nicho ecológico. A gente vai falar sobre isso na aula de ecologia. Mas o que eles fazem no habitat deles? O que é habitat? Onde eles vivem? Esse é o estudo da biologia, certo? Esse é o estudo da biologia. Tudo isso que nós falamos aqui agora. Mas olha só, a gente vai ter uma aula de níveis de organização dos seres vivos, certo? Onde a gente vai falar lá do átomo até um organismo inteiro, certo? Mas olha só, isso vai ser outra aula. A gente vai falar aqui das disciplinas da biologia. Lembre-se que dentro de cada tópico desse aqui, existem 10 ou 10 ou mais aulas, certo? Existem mais de 10 aulas em cada tópico desse aqui. É interessante você lembrar que cada tópico desse aqui não é uma parte que você vai estudar e acabou. Em cada tópico desse aqui, existem várias aulas, certo? Isso aqui são as disciplinas que a gente vai estudar. Fechou? Olha só, vou falar pra vocês. Eu não coloquei na ordem, foi só uma ordem aleatória que eu fui lembrando e colocando. Então olha só, lá na biologia a gente vai estudar a bioquímica. O que é a bioquímica? É justamente o que ela fala. A gente vai estudar uma parte da biologia juntamente com a química. A gente vai estudar os compostos orgânicos, certo? Que possuem carbono. A gente vai estudar os carboidratos, proteínas, lipídios, tudo isso que compõe o nosso organismo lá dentro, certo? A gente vai estudar lá na bioquímica. Respiração celular, ciclo de Krebs, ou também chamada de ciclo do ácido cítrico, certo? Cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, também chamada. Glicólise, a produção da molécula de ATP, que é a moeda de troca do nosso corpo, de energia, certo? A gente vai estudar aqui na bioquímica, certo? A gente vai ter uma aula para isso, várias aulas na verdade, não só uma. Falando também, a gente vai estudar a citologia, que a citologia é o estudo das células. A gente vai estudar, certo? Que eu falei para vocês, a menor unidade viva do ser vivo, são as células. A gente vai estudar aqui na citologia tudo, a gente vai estudar as organelas citoplasmáticas que ficam dentro da célula, tudo. Então a gente vai estudar isso dentro da citologia, fechou? O estudo das células, muito importante para compor as outras aqui que eu vou falar. A gente vai estudar também a histologia. O que é a histologia, galera? A gente vai estudar os tecidos, certo? Eu falei para vocês, lá no nível de organização, mas a gente vai estudar aqui um grupo de células, muitas células, formam o que a gente chama de tecido, certo? A gente vai estudar o tecido nervoso, formado pelos neurônios, certo? Tecido nervoso, tecido epitelial, tecido muscular cardíaco, certo? Do nosso coração. Então a gente vai estudar esses tecidos lá na histologia, certo? E também tem a minha mais querida matéria, certo? É a fisiologia. A matéria que eu mais amo dentro da biologia é essa, é a fisiologia.
A fisiologia, a gente vai estudar os sistemas que regem, certo? O nosso corpo, sistema reprodutor, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, mais lindo de todos, certo? O sistema nervoso. Sistema cardiovascular, certo? Antigamente chamado de circulatório, sistema cardiovascular, certo? Sistema endócrino, é um dos mais lindos também, nossos hormônios controlam várias reações do nosso organismo, sistema endócrino. Então isso a gente vai estudar na fisiologia. E lembrando que a gente não estuda só fisiologia humana. A gente estuda uma matéria que a gente chama de fisiologia comparada, onde a gente vai estudar a fisiologia humana comparando-a com outros animais, certo? Comparando, por exemplo, com o sistema circulatório, a gente estuda o sistema cardiovascular dos répteis, dos mamíferos, que somos nós, certo? Então a gente estuda a fisiologia comparada, comparando com outras espécies, certo? Não é só a fisiologia humana, certo? Então é aqui, dentro da fisiologia, a gente vai estudar isso, fechou? E não a gente não aprofunda muito nessa disciplina, porque não é uma disciplina em si que a gente vai entrar, a não ser que você faça um mestrado ou um doutorado dentro dessa área, mas se não, você vai estudar só o básico disso. A gente chama de imunologia. O sistema imune, a gente não estuda ele dentro da fisiologia, a gente estuda ele na imunologia. A gente vai estudar nossos leucócitos, certo? Nossos glóbulos brancos, nossas células de defesa do nosso organismo, certo? Nossos órgãos que estão ligados também com maturação de células, certo? Sanguíneas. Então isso a gente vai estudar na imunologia. Como eu disse para vocês, a gente não vai aprofundar muito, a não ser que você faça uma pós-graduação na área. Mas se não, você vai estudar só o básico, certo? Mas você vai estudar, é claro. Então a imunologia está sim presente na biologia, certo? A gente estuda a imunologia mais em matérias como farmácia, medicina, certo? Por motivos óbvios, né? Você vai saber como o medicamento vai agir dentro do seu organismo. Então na imunologia é interessante você saber. Mas na biologia a gente não aprofunda muito nela, fechou? A não ser que você faça uma pós. Fechou? Então olha só. E tem também, galera, a sistemática. O que a gente chama de sistemática dentro da biologia? Imagine que você é um biólogo e você encontrou uma nova espécie de animal, ou de planta, que seja, de algum ser vivo. Você precisa classificar essa nova espécie que você encontrou. Pensa, cada espécie, existem mais de milhões de espécies de plantas e animais, existem mais de milhões de espécies. Cada uma está classificada de uma forma universal. Como assim? A mesma planta que é encontrada aqui no Brasil, que é encontrada lá na China, por exemplo, elas precisam ser classificadas da mesma forma. Uma pessoa que a gente encontrou essa planta aqui, e outra pessoa encontrou ela lá. Imagina se uma pessoa encontrou ela aqui, colocasse o nome aqui, e a pessoa que encontrou lá colocasse um nome diferente lá. Seria uma bagunça. Então é isso que a sistemática ela estuda dentro da biologia. Ela procura classificar todos os seres, certo? Ela procura classificar todos os seres vivos de uma forma universal. É o que a gente conhece como reficofagem, certo? Reino, filho, classe, ordem, gênero, família, certo? Então, essa é a sistemática. Dentro da biologia a gente estuda a classificação das espécies, certo? Isso é a sistemática, fechou? Eu vou falar aqui também da microbiologia, certo? A microbiologia eu falei para vocês. A microbiologia a gente vai estudar os vírus, certo? Os fungos, a gente vai estudar os fungos na microbiologia, como os vírus se reproduzem dentro da célula, os fungos, quais os tipos de fungos que existem, quais os tipos de vírus que existem, certo? Biologia molecular, certo? Está muito relacionado com isso. Então isso a gente vai estudar na microbiologia. Fechou? Na embriologia, galera, é uma matéria muito interessante também. Muita gente fala que ela é chatinha, muitos alunos, até professores comentam que ela é uma matéria mais chatinha, certo? Mas por que a matéria é mais chatinha? Tem muito nome, ela não é uma matéria difícil. Essa, na verdade, é muito simples. Só que existem muitos nomes, não difíceis, mas que não tá muito... Nós não estamos muito acostumados a falarem essas palavras, certo? Então, aqui na embriologia. Mas o que a embriologia estuda? O embrião, certo? Eu estudo o embrião. Quando você está lá na barriga da sua mãe, quando você está sendo formado, certo? Desde a fecundação, certo? Até o seu nascimento. A gente estuda isso, a embriologia. Como é a sua formação quando você é um embrião, certo? Não só você também, como eu falei, embriologia comparada. Não existe só a embriologia humana, certo? Então isso a gente estuda lá na embriologia. Saindo dessa parte, a gente vai lá para ecologia.
Ecologia é uma matéria também, uma das matérias mais lindas e totalmente atual que a gente está vivendo com essas queimadas no Pantanal. A gente está sofrendo muito com isso, um dos biomas mais lindos, praticamente, sendo destruído pelo fogo, a fauna e flora. É triste, certo? Na ecologia a gente estuda o habitat dos animais, a relação entre os seres vivos, a relação entre um ser vivo com outro ser vivo e a relação desse ser vivo com o meio ambiente. A gente estuda os biomas, certo? Os biomas, o Pantanal que a gente estava falando agora, super atual, queimado, a gente está sofrendo muito com isso, porque é triste ver aquilo. Pantanal, Mata Atlântica, certo? Pampa, existem muitas, mas a gente estuda isso dentro da ecologia, certo? É o estudo dos ecossistemas terrestres, aquáticos, certo? A gente vai aprofundar mais lá na nossa aula que vai ter de ecologia, certo? Então, saindo da ecologia, a gente tem a genética. O que é genética? Muita gente fala, genética, tenho ódio de genética. Não, não é assim. A genética é uma matéria linda também, eu acho. Muito linda a matéria. Muita gente tem medo dela, ou às vezes não gosta, porque envolve matemática. A genética é a parte da biologia em que existe matemática. Então, quem odeia matemática, quem veio para a biologia porque não gosta de exatas, aí, já viu que não tem como. A exatas vai te perseguir para sempre. Então, a genética, a gente vai estudar os nossos genes, certo? Que vai ser passado, hereditário do nosso pai, da nossa mãe, que vai vir pra gente, que a gente vai passar para os nossos filhos, certo? Genes de cabelo, cor de olho, cor da pele, certo? Tamanho. Então, isso é a genética. A gente vai estudar isso lá na biologia. É uma matéria muito linda também, que a gente estuda aqui dentro. Que eu particularmente gosto muito. Eu acho muito linda essa matéria também, apesar de ter muita gente que não gosta muito. Mas não é assim, ela é fácil. É só você saber interpretar. A genética, o segredo dela é esse. Mas não precisa você ter medo ou não gostar. Não é difícil. Fechou? Então, saindo aqui de genética, a gente vai para zoologia. Certo? O que é a zoologia? O estudo dos animais, exatamente os animais, certo? A gente intercala aqui estudando zoologia, estudando os animais, com a fisiologia comparada, porque a gente estuda os animais também, né, dos outros seres vivos, mas na zoologia a gente vai estudar todos os reinos animais, certo? Todos os animais que existem, certo? De aquáticos, certo? Até terrestres, todos os animais, certo? Morfologia, reprodução, habitat, certo? Tudo a gente vai estudar na ecologia, na zoologia, perdão. Uma das matérias mais lindas também que tem dentro da biologia é a zoologia, galera. Quando a gente vai estudar realmente os seres vivos, né? Que são os animais, todos os animais. Então, essa é a zoologia. E, não menos importante, a gente está falando também da botânica. Muita gente também tem o mesmo preconceito igual da genética. A botânica, o que a gente vai estudar na botânica? As plantas, galera, o reino vegetal, certo? Os vegetais. Plantas, tudo que for planta, a gente estuda também, muita gente tem dúvida nisso, mas a gente também estuda fungos aqui. Existem alguns fungos, certo? Que a gente estuda na botânica e não especificamente na microbiologia. Então existem alguns fungos que nós estudamos aqui dentro da botânica. O que a gente vai estudar dentro da botânica? O reino vegetal. As plantas, desde o seu ancestral mais antigo até os mais evoluídos, certo? Angiospermas, brió. Vou falar na ordem. Briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, certo? A gente vai estudar essas quatro. Quais as características de cada um, a reprodução, o que uma tem que a outra não tem, que foi herdado depois, certo? Então, tudo isso a gente vai estudar dentro da botânica, certo? Parece simples falar assim, só tem esses quatro tipos, mas não é bem assim. Quando a gente aprofunda mesmo, existem muitas outras características que vai te confundir. Mas não é difícil. Não quis dizer que é difícil, mas é bem mais complexo do que parece. Certo? Olha só, saindo da botânica a gente vai para a evolução. O que é evolução? Exatamente isso, realmente o que você leu. A evolução do ser vivo. A gente vai estudar mais especificamente o Lamarckismo, o Lamarck, ele criou uma teoria da evolução. Charles Darwin, certo? Charles Darwin criou outra teoria da evolução, em que hoje nós sabemos que Charles Darwin estava certo. Lamarck não. Porém, isso não tira a importância da ideia de Lamarck para os entendimentos de hoje, certo? Mas isso a gente vai estudar mais lá na aula realmente de evolução. Só estou falando aqui. Existem duas teorias da evolução, certo? Lei do uso e desuso, certo? E seleção natural, que foi a de Charles Darwin,
que foi o que acertou, certo? Mas a gente vai falar sobre isso agora. Na aula de evolução a gente fala. Então isso é a evolução dos seres vivos, certo? Saindo aqui da evolução dos seres vivos, a gente vai estudar a biologia molecular. O que é biologia molecular? A gente vai estudar, vamos dizer que a biologia molecular está muito relacionado com a genética, galera. A gente vai estudar o nosso DNA, certo? O que é herdado de pai, do seu pai, da sua mãe, que vem para você, que você vai passar para os seus filhos. Genes de patologias como um câncer, que a gente tenta evitar eles ao máximo, certo? Não tentar não passar ele para as próximas gerações, certo? Então a biologia molecular está muito relacionado com isso, certo? Então aqui a biologia molecular está muito relacionado com a genética, certo? E tem também a biotecnologia, galera. Muito interessante a gente falar da biotecnologia, é uma das disciplinas do futuro, certo? Que a gente costuma falar, costuma dizer, que é a biotecnologia. É a aplicação da biologia com a tecnologia. Por exemplo, a gente ainda está em estudo, os cientistas ainda estão em estudos, não aconteceu ainda, mas no futuro vai ser possível a gente pegar, por exemplo, um gene. Você tem um gene defeituoso, um gene que não é muito interessante para você. Você vai conseguir pegar esse gene e substituir por um gene não defeituoso. Ou seja, você vai substituir um gene seu que é defeituoso por um não defeituoso. Não fizeram ainda, certo? Não tem nada provado ainda, estão em estudos. Porém, no futuro isso vai ser possível. Todos nós acreditamos que sim. Então isso é um exemplo de biotecnologia. O uso da biologia, certo? Aplicada à tecnologia, para o bem da sociedade, certo? Esperamos que seja para o bem. Então essa é a biotecnologia. Fechou? Chegamos no final de mais uma aula, certo? A aula de introdução à biologia. Se ficou alguma dúvida, galera, ou alguma coisa que eu falei errado, alguma coisa que vocês discordam, ou alguma dúvida mesmo sobre alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar nos comentários. Vou deixar meu Instagram, meu Twitter aqui na descrição do vídeo, certo? Vou deixar o outro vídeo meu falando dos níveis de organização dos seres vivos no card, tá? Aqui vai estar aparecendo aqui, você pode clicar nele. Certo? Não esquece de deixar o joinha, não esquece de se inscrever. Se você é novo aqui, chegou de paraquedas no canal, eu sou o professor Caio Medeiros, sou professor de biologia, certo? Criei um projeto chamado de Bioquimicamente, onde lá eu posto coisas sobre biologia, não só sobre biologia, mas sobre outras matérias também, mas dou ênfase para a biologia, para ajudar vocês estudantes que estão a caminho de uma faculdade, seja particular, seja federal, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Chama Bioquimicamente, o meu Instagram, tá aqui na descrição. Meu Twitter eu vou deixar aqui também, certo? Não esquece de se inscrever no canal, galera. Não esquece de se inscrever, deixar o joinha, certo? No vídeo, compartilhar com seus familiares, compartilhar com amigos, outros amigos que estão prestando vestibular também, certo? Quanto mais o canal crescer, melhor vai ser, porque mais vídeos eu vou poder postar para vocês, certo? Durante os dias aí. Então, fechou? Valeu, até a próxima!